Boa noite, meus queridos, amados irmãos, irmãs do Facebook, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje, como coloquei a mensagem, que estaria gravando uma live, falando a respeito da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos falando da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, vamos abrir lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Vou estar lendo o versículo 1, 2 e 3. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Vou estar lendo o versículo 1, 2 e 3. Amém? Vou estar fazendo a leitura aqui em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 1. Estava, pois, perto da festa dos pães sem fermento, que é chamado Páscoa, e os principais, os sacerdotes e escribas, andavam procurando como matariam quem é Jesus, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, hoje nós estaremos falando a respeito da crucificação do Senhor Jesus Cristo, os preparativos, a trama dos escribas, fariseus, os judaizantes contrários à palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo pregou nesses 3 anos e meio que ele esteve na terra. Então agora chegamos no capítulo crucial, no capítulo de número 22, do Evangelho de Lucas, onde o Senhor Jesus Cristo já estava preparando os discípulos para a sua partida. Então o Senhor Jesus Cristo agora, meus irmãos, chegando a Páscoa, ele ordena, ele fala com Pedro e João para que eles viessem preparar a última Páscoa, que o Senhor Jesus Cristo estaria participando com eles e apresentando para nós a Santa Ceia, que foi estipulada pelo Senhor Jesus Cristo antes da sua morte e ressurreição. Então, o Senhor Jesus Cristo ele fala com Pedro e João. Fala, olha, ide até a cidade e procurai um homem. Quando vocês chegarem na cidade, procurem um homem que esteja carregando um cântaro e sigam. O interessante para vocês entenderem, porque naquela época, quem carregava cântaro era só as mulheres. E a gente tem um exemplo disso no Evangelho de João, que fala da mulher samaritana. Ela estava carregando um cântaro para buscar água no poço de Jacó. Então, as mulheres naquela época tinha esse costume de carregar cântaros para buscar a água. E quando eles chegaram na cidade, eles identificaram esse homem carregando um cântaro. E o Senhor Jesus Cristo instrui a Pedro e João: siga esse homem que está com um cântaro até onde ele for. Então eles seguiram esse homem que estava carregando o cântaro, entraram numa casa e lá se depararam com o senhor de família. E eles falaram: o mestre manda te dizer, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Por que o Senhor Jesus Cristo ele mandou Pedro e João irem até a cidade procurar o lugar para que eles pudessem participar da Páscoa e anunciar a ceia do Senhor Jesus Cristo? Porque a intenção
Satanás já tinha entrado em Judas Iscariotes. E Judas, eles já haviam macumunado, juntamente com os escribas, os fariseus judaizantes, um plano para prender Jesus. E Judas, como ele andava com Cristo Jesus, ele e os 12, eles sabiam os locais onde o Senhor Jesus Cristo ia, no Getsemane, no Monte das Oliveiras. Então ele conhecia esses lugares, mas o Senhor Jesus ocultou a Páscoa, a Santa Ceia de Judas, para que os soldados romanos, junto com os judeus, não viessem prender ele naquele momento da Páscoa. E por isso que o Senhor Jesus Cristo revelou para Pedro e João que viesse ir até a cidade e encontrar com esse homem que estava carregando um cântaro e segui-lo e até onde ele ia. E chegando lá, ele fala com o senhor da casa, né? O mestre manda se já tem um lugar preparado para realizar a Páscoa de costume. Então, eles chegam, o local é mostrado para eles, um cenáculo todo mobiliado, e eles começam a preparar a Páscoa. Ou seja, Judas, ele só vai ficar sabendo quando eles já estão no cenáculo, para que Jesus não viesse ser preso no momento que ele estava celebrando a Páscoa. Então o Senhor Jesus Cristo, ele começa a falar com os discípulos ali, que era necessário abrir, comemorar, desejar a Páscoa junto com eles, porque a próxima Páscoa só iria acontecer no reino, quando viesse cumprir o reino de Deus, ou seja, então Jesus ali preparou esse momento oportuno para estar com os seus discípulos, para abrir a Santa Ceia, comemorar a Páscoa. E a gente sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele apresenta o pão, e havendo dado graças, né, no Evangelho de João, capítulo 22, 19, ele fala, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Ou seja, eles estavam abrindo a Santa Ceia do Senhor, ou seja, aí depois o Senhor Jesus Cristo, ele apresenta o cálice, esse é o cálice do meu Novo Testamento, do meu sangue, que é derramado por vós. Então, Jesus agora está fazendo um pacto. Jeremias capítulo 31, fala a respeito dessa aliança, da nova aliança que Cristo iria fazer posteriormente com todos nós, ou seja, derramando o seu sangue puro e carmesim. E ali sentado na mesa, reunido com os 12 discípulos, eles começam ali a discutir várias questões a respeito quem seria o maior, quem seria o menor no reino de Deus. Aí Jesus começa a explicar para eles, fala a respeito de Simão Pedro, ou Cefas, que Satanás tentou ali cirandar com Pedro, mas o Senhor Jesus Cristo rogou ao Pai para que Satanás não viesse tocar em Pedro. Então Jesus começa a dialogar com eles ali, começa a conversar com eles, e até o dado momento, o Senhor Jesus Cristo agora ele vai começar a falar a respeito daquele que o trai. E eles ficaram ali perplexos. Jesus fala, um de vocês é Satanás, um de vocês irá me trair. E ali eles começaram a ficar discutindo, quem será? Quem será? E como a gente sabe que João, o apóstolo, que é chamado o apóstolo amado de Cristo Jesus, que ficava reclinado aos peitos de Jesus, que ficava perto de Jesus, os discípulos olham para ele, e aí? Quem é? Pergunta para ele, João. Quem é o que vai trair? Aí Jesus abre o leque, Jesus fala, aquele que come comigo, o que coloca a mão comigo na mesa, no pão, no local. E quem estava colocando a mão? Judas Iscariotes.
Então todos ali ficaram perplexos. E Jesus já sabia que ia trair, vai e faça aquilo que tem que fazer, falou com Judas. Então Judas, ele sai rapidamente da presença do Senhor Jesus Cristo para encontrar ali com os escribas, fariseus, os judaizantes, para pegar Jesus. O interessante depois que, meus irmãos, que Jesus, ele sai, termina a Santa Ceia, a Santa Ceia que Jesus apresentou. Provavelmente a Bíblia fala, mas os estudos falam que a Santa Ceia, ela começou ali após as 18 horas. E após as 18 horas, Jesus, ele faz essa Santa Ceia, se reúne com os discípulos ali para celebrar a Santa Ceia, para celebrar a saída do povo, da nação de Israel do Egito, e fala a respeito também que Jesus agora é o verdadeiro Cordeiro que será sacrificado. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, que seria crucificado, que seria morto. Então Jesus, depois que termina a Santa Ceia, Jesus agora ele vai junto com os seus discípulos a orarem. Então Jesus agora ele vai para o monte, para o lugar reservado, para orar, porque já estava chegando o momento dele ser preso. Então ele reúne alguns dos seus discípulos para orarem, os mais chegados, para estar mais próximo dele, Pedro, Tiago, João, para estar mais próximo dele, que ele iria orar. E nessa oração de Jesus, ele começa a transpirar gotas de sangue, porque era chegado o quê? O momento dele ser preso. E naquele momento Jesus estava orando, pedindo ao Senhor nosso Deus, se fosse possível, apartar dele esse cálice, mas se não fosse possível, que seja feita a vontade de Deus. Então Jesus ali, ele depois de terminar de orar, ele ouve que os soldados romanos, bem como Judas, o Iscariote e alguns judeus, escribas, fariseus, chegam para prender Jesus. O interessante é que Jesus, como ele andava igual aos outros discípulos, os soldados ali não conheciam quem era Jesus. Então, qual a estratégia que Judas usou para que viessem identificar Cristo Jesus? O beijo. Aquele que o beijar é Jesus. Então Judas, no capítulo de número 22, versículo de número 48, Judas com um beijo, ele trai o Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Então começa ali um reboliço ali no meio da prisão de Jesus, e o apóstolo Pedro, ele tira sua espada e corta a orelha de Malco. Então Jesus o repreende naquele momento ali, porque não era momento de usar a espada, não era momento disso. E as coisas do reino de Deus, Jesus repreende Pedro, que as coisas do reino de Deus, as coisas não resolvem por meio da espada. Então Jesus, ele se entrega, Jesus ele não esboça reação nenhuma. Então, provavelmente o horário que Jesus ele foi preso foi do horário de 23 horas a 1 hora da manhã, né? E tem base bíblica para isso. Lucas 22, 39 e 54, né? Dá uma base bíblica do horário que Jesus ele foi preso. Então, depois desse fato, Jesus ele vai ser levado para ser julgado pelos religiosos. Então, provavelmente, a Bíblia fala, os estudos, se você for ler os evangelhos sinóticos, né, ou seja, evangelhos iguais, semelhantes, né, evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João,
fala a respeito do julgamento de Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo agora ele vai passar por 6 julgamentos até ser crucificado. Todos os julgamentos que Jesus passou eram julgamentos ilegais, porque Jesus ele não tinha cometido nenhum crime. O crime que eles tentaram acusar Jesus é o crime de blasfêmia, de Jesus blasfemar contra Deus, porque eles não aceitavam o testemunho de Cristo, eles não aceitavam o que Jesus fazia, curava, ensinava, pregava. Jesus fazia tantos milagres ali, e os fariseus, e os escribas, e alguns judaizantes, eles não aceitavam o que Jesus estava fazendo, então eles iam de encontro contra Jesus, contra a palavra de Deus. Tanto é que Jesus, no Evangelho de João, Jesus chama eles de filhos de Satanás, porque eles não estavam reconhecendo a autoridade que Deus tinha dado para o seu Filho Jesus Cristo, para curar, para salvar, para libertar, para pregar as boas novas. Então eles não aceitavam isso de Jesus. Então Jesus agora, meus irmãos, ele vai passar por 6 julgamentos, meus irmãos. Então olha para você ver. Jesus agora, ele é preso no horário entre 23 horas e 1 hora da manhã. Então Jesus vai começar a passar por 6 julgamentos. O primeiro julgamento de Jesus provavelmente começa de 1 hora da manhã às 2 horas. Se você for ver lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 14, é onde ele entra lá no Sinédrio com Caifás. E depois o julgamento de 2 às 4 da manhã, que se encontra no Evangelho de Lucas 22, 54 ao 65. O julgamento noturno era proibido pela lei judaica, ou seja, noturno, eles não podiam fazer o julgamento noturno, então eles faziam provavelmente o julgamento de madrugada. E até de 5 a 6 da manhã, Jesus ainda estava passando pelo julgamento. Então o julgamento, ele foi julgado pelos romanos, julgado pelos escribas, os fariseus, sumos sacerdotes, eles foram julgados pelos romanos nesse horário cedo, ou seja, ele foi julgado por Pilatos por volta de mais ou menos 6 horas da manhã. Lucas 23, o Evangelho de Lucas 23, do versículo 1 ao 5 fala, e de João capítulo 18, 28 também. Depois ele vai passar pelo julgamento de Herodes, o Antipas. Herodes estava nas proximidades da cidade. Então, Jesus é levado até Herodes, o Antipas, para ser julgado no horário compreendido de 6:30 da manhã até as 7 horas. Isso se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 6 ao 12. E no final, como o Herodes não conseguiu nada, prova alguma, o que Herodes fez, meus irmãos? Devolveu Jesus para quem? Pilatos. Então a sentença final, ela veio de Pilatos. Então Jesus, ele é julgado, esse julgamento final, entre 7 da manhã às 8 horas da manhã. Em João 19, 14, diz que quase a hora sexta, ou seja, a hora sexta compreende às 6 horas da manhã. Hora sexta, 6 horas da manhã. Esse horário de 6 às 8 horas da manhã, Jesus estava sendo sentenciado no julgamento final de Pilatos. E a crucificação agora ela vai começar na hora 9. Todos nós conhecemos na hora 9, ou seja, me perdoa, a crucificação é na 3ª hora, ou seja, 3ª hora, 9 horas da manhã. Jesus agora, ele vai, depois de açoitado, depois de esbofeteado, depois de zombado, depois Jesus estava cansado, Jesus estava com fome, Jesus estava com sede, e eles ali martirizando o Senhor Jesus Cristo. Jesus estava cansado como homem, porque
Jesus era homem. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. Então Jesus, ele cansou, ele chorou, ele teve fome, ele teve sede. Então na terceira hora vai começar a crucificação. Em Marcos capítulo 15, versículo de número 25, era a terceira hora e o crucificaram. Ou seja, Jesus ele vai passar agora a carregar a cruz. Então eles vão mudar as vestes de Cristo Jesus, vão colocar uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, e Jesus vai carregar a cruz até o monte, até Gólgota, ou seja, o lugar da caveira. Então Jesus agora, ele vai em direção a Gólgota, ao monte da caveira, para a crucificação, e nós conhecemos que em dado momento, Jesus estava muito cansado, ele caiu, então eles deparam ali, encontram um homem chamado Simão Cirineu, que estava ali por causa da festividade da Páscoa, dos pães asmos. Então eles forçam Simão Cirineu a ajudar Jesus a carregar a cruz até o local para a crucificação. Meus irmãos, então Jesus agora, ele vai ser crucificado, meus irmãos. Jesus agora, ele vai ser crucificado. E a crucificação, a gente sabe que era um martírio, era uma luta. A crucificação era a tortura, era uma dor. Era uma dor, então Jesus agora vai ser pendurado no madeiro. Jesus no centro, o ladrão à direita e outro à esquerda de Jesus. Então, naquele dado momento, como Jesus estava pendurado naquele madeiro, quando eles haviam cravado os pregos nas mãos de Cristo Jesus, nos pés, o crucificaram, suspenderam ele naquele madeiro. O interessante é que um dos ladrões começou a zombar de Cristo Jesus, começou a zombar dele, mas o outro verdadeiramente reconheceu que Jesus Cristo era Filho de Deus. E chegado, meus irmãos, por volta de meio-dia, olha para você ver, levantaram Jesus no madeiro, praticamente às 9 horas, levantaram, então Jesus ficou ali agonizando, com aquele escravo pregado na mão, de 9 da manhã até o meio-dia. 9 da manhã até o meio-dia. Então, naquele momento ali, houve trevas, houve um terremoto. Houve terremoto sobre aquele lugar ali, tudo escureceu, o céu escureceu, e Jesus estava ali sofrendo, meus irmãos. E dado momento, Jesus teve sede. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, Jesus teve sede. E naquele momento que Jesus teve sede, os soldados ali pegaram uma bucha, molharam no vinagre e colocaram nos lábios de Jesus. Aí Jesus, ele fala ao Pai: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus reclinou a cabeça e entregou o seu espírito a Deus, e houve trevas. Houve trevas sobre a face da terra, meus irmãos. Então, houve trevas sobre a face da terra, e tudo ali começou a estremecer, meus irmãos, porque era o propósito divino de Jesus se entregar na cruz do Calvário, meus irmãos. Então Jesus, ele passa por vários momentos até chegar na crucificação. Ou seja, Lucas capítulo 24, houve um grande terremoto sobre o local onde Jesus estava sendo crucificado, meus irmãos. Então Jesus agora, ele entrega o seu espírito ao Pai, a Deus. Então está consumado aquilo que Jesus, ele veio fazer na terra, por mim e por você, ele fez. Então, por volta das 15 horas, Marcos relata que por volta das 15 horas, Jesus, ele se entrega de vez, ele morre.
entre meio-dia até as 15 horas. Alguns estudos vêm falando que Jesus agora ele morre, se entrega na cruz do Calvário. O interessante é que Jesus já tinha morrido, mas o que foi colocado ali? Que alguns que era para quebrar as pernas, para que os ladrões, bem como Jesus, morressem mais rápido, mas Jesus já tinha se entregado ao Pai. Então eles ali, os soldados romanos pegaram ali uma ferramenta, pegaram ali algo para quebrar as pernas do ladrão da direita e o da esquerda, para que eles viessem morrer mais rápido. Mas quando eles chegaram em Jesus, eles não quebraram as pernas, porque a profecia fala que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então o soldado romano, ele pega a lança e atravessa do lado das costelas de Jesus, e ali sai sangue e água, e ele confessa: verdadeiramente esse homem é um homem justo. Ou seja, o soldado romano confessou que verdadeiramente Jesus Cristo era um homem justo, era um homem sem pecado, que não tinha feito mal. Então, meus irmãos, ao decorrer de tudo, depois José de Arimateia, ele vai até Pilatos e pede para tirar o corpo de Jesus, para preparar o corpo de Jesus, para enrolar o corpo de Jesus num pano, para ser sepultado. Então, José de Arimateia vai até Pilatos, pede o corpo de Jesus, e o Pilatos ele não faz objeção, libera o corpo para José de Arimateia. Então José de Arimateia ele vai agora envolver o corpo do Senhor Jesus Cristo para ser enterrado num túmulo novo. Então Jesus agora é colocado no túmulo novo. Interessante que Pilatos, os fariseus escribas, haviam comentado: olha, Jesus ele havia falado que ao terceiro dia ele iria ressuscitar e ia sair do túmulo. Então o que os judeus, os escribas, os fariseus, os romanos colocaram guardas para tomar conta do túmulo, colocaram uma pedra e colocaram ali sentinelas, homens, os soldados romanos, para tomar conta do túmulo. Mas em dado momento, Jesus falou que ia ressuscitar no terceiro dia, falou com os discípulos, mas os discípulos não entenderam. E chegado ao dia da ressurreição, que foi domingo, houve um grande terremoto. Em Lucas capítulo 24 fala que na ressurreição, onde Jesus, o túmulo de Jesus, houve um terremoto. Um anjo removeu a pedra e os guardas tremeram e ficaram como mortos, meus irmãos. Os guardas espantaram, ficavam como mortos. Ou seja, a pedra, ela não foi removida para Jesus sair. Entenda isso. A pedra que estava no túmulo de Jesus, ela não foi removida para Jesus sair, mas para os homens entrarem e ver. Ou seja, os soldados testemunharam a ressurreição de Cristo Jesus. O túmulo que estava selado e guardado, o selo dos romanos ali, que colocou naquela pedra, se alguém violasse ali, estava jurada a pena de morte. Então os guardas romanos estavam tomando conta. Ou seja, nada impediu a ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, não houve roubo do corpo, não houve fraude, não houve engano, meus irmãos. Foi a ressurreição. Deus ele faz todas, Deus ele fecha todas as brechas antes do milagre. Deus fechou todas as brechas. Eles colocaram ali uma pedra, colocaram guardas, mas nada impediu a ressurreição de Cristo Jesus. Olha para você ver que maravilhoso. Então, já estou finalizando, chegando o domingo, de madrugada, as mulheres saíram para quê? Para preparar o corpo de Cristo Jesus com as especiarias. Então, Maria Madalena, Salomé e outras mulheres, elas foram até o túmulo para preparar o corpo de Jesus.
mas elas esperavam encontrar, meus irmãos, esperavam encontrar um corpo, Jesus morto. Mas as mulheres esperavam encontrar o morto, não um Cristo ressuscitado. As mulheres esperavam encontrar o morto, não Cristo ressuscitado. A pedra havia sido removida. Ou seja, a pedra ela já estava sido removida. O corpo não estava lá. Os panos de linho no lugar e lenço dobrado, meus irmãos. Não houve roubo, não houve ladrões, não houve nada. Quem tenta roubar um corpo, como eles alegaram, não vai deixar tudo dobrado, não vai deixar tudo arrumado. O ladrão que vai roubar uma casa, ele não vai deixar a casa toda organizada, ele vai revirar a casa.